Abram suas Bíblias na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Deixem aberta aí no primeiro capítulo. A igreja de Corinto foi uma igreja bem problemática, uma igreja doente, uma igreja com muitos problemas. Por conta disso, o apóstolo Paulo, que foi fundador dessa igreja, ele que iniciou essa igreja numa das suas viagens missionárias, ele tendo notícias a respeito do que estava acontecendo na vida daquela comunidade de fé, ele escreve uma carta difícil, uma carta com conteúdo muito pesado para os seus leitores, pessoas, muitos irmãos que ele amava demais, mas precisava agora demonstrar aquele amor firme, o amor firme por causa do Evangelho. Tendo isso em mente, o propósito da carta aqui, Carlos Oswaldo, teólogo falecido, ele diz o seguinte, que o propósito da carta de 1 Coríntios é o desenvolvimento de um comportamento maduro na igreja. Um desenvolvimento de um comportamento maduro na igreja. A intenção do apóstolo Paulo de escrever a carta aos Coríntios, essa primeira carta, é para que aquela igreja, ela, lendo essa carta, ela venha desenvolver a sua maturidade. Logo de início, nós vemos um grande problema. Era uma igreja que estava tendo partidos, divisões. Aqueles que falavam que eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. Uma igreja com partidos. Você já imaginou se a nossa comunidade tivesse isso? Eu sou de fulano, de ciclano, de beltrano, mas poucos são em prol do Evangelho. Porque quando nós estamos divididos, nós estamos derrotados. Mas desde o início, mesmo tendo um discurso muito difícil, muito duro a se falar essa igreja, o apóstolo Paulo, desde o começo, ele dá uma palavra de esperança à igreja. Eu queria ler com vocês, leiam comigo, 1 Coríntios 1, de 4 a 9, está projetado aí na tela. Sempre dou graças a meu Deus por vocês, por causa da graça que lhes foi dada por Ele em Cristo Jesus. Pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, em toda palavra e em todo conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto vocês aguardam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Ele, Jesus, Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Você recebe uma carta dessa, você não fala assim, vai vir um discurso bem difícil aqui. Mas ele mostra para aquela comunidade, para aquela igreja, mais ou menos assim, olha, eu vou ter um discurso muito difícil com vocês, mas saibam, vocês são abençoados, vocês são enriquecidos, vocês são um povo especial de Deus. Tendo um pouco desse contexto no coração de vocês, agora eu peço para que vocês vão lá para o final de 1 Coríntios, capítulo 16, e eu vou ler dos versículos 13 a 18. Que aí é o texto da mensagem desta manhã. 1 Coríntios, capítulo 16, de 13 a 18. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé. Sejam homens de coragem, sejam fortes. Façam tudo com amor. Vocês sabem que os da casa de Estéfanas foram o primeiro fruto da Caia
e que eles têm se dedicado ao serviço dos santos. Recomendo-lhes, irmãos, que se submetam a pessoas como eles e a todos os que cooperam e trabalham conosco. Alegrei-me com a vida de Estéfanas, Fortunato e Acaico, porque eles supriram o que estava faltando da parte de vocês. Eles trouxeram um alívio ao meu espírito e ao de vocês também. Valorizem homens como eles. Eu quero ler mais uma vez. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. Façam tudo com amor. Vocês sabem que os da casa de Estéfanas foram o primeiro fruto da Acaia e que eles têm se dedicado ao serviço dos santos. Recomendo-lhes, irmãos, que se submetam a pessoas como eles e a todos os que cooperam e trabalham conosco. Alegrei-me com a vinda de Estéfanas, Fortunato e Acaico, porque eles supriram o que estava faltando da parte de vocês. Eles trouxeram alívio ao meu espírito e ao de vocês também. Valorizem homens como eles. No ano de 1996, eu estava participando do tiro de guerra da minha cidade. Eu era o soldado de nome de guerra Guimarães e o número 0284. 0284, Guimarães. E desde o começo, quando nós fomos fazer parte do tiro de guerra, algo que os sargentos sempre passavam para nós é o seguinte: vocês precisam estar sempre prontos aos nossos comandos de ordens. Sempre. Desde o começo eles faziam testes, as pessoas iam lá respondendo, e cada vez mais e mais, sempre colocando isso na cabeça dos soldados, dos atiradores. Vocês precisam estar prontos a obedecer às nossas ordens. Então era assim: se de repente o sargento me via, eu queria alguma coisa de mim, ele poderia falar ou o meu número ou o meu nome. Se ele falasse Guimarães, eu tinha que colocar a posição de sentido, bater continência e falar 0284. Ou se ele falasse 0284, Guimarães. Assim, pronto. Certa vez tinha um rapaz chamado Jefferson, esse era o nome de guerra dele, e aí o sargento virou e falou assim: Jefferson, e ele todo lá desligado, brincando, bem alheio aos comandos de voz, e todo mundo Jefferson, e ele, eu acho que ele estava querendo testar o sargento. E aí mais uma vez o sargento impôs mais a voz, chamou o nome dele e ele nem aí. O sargento andou atrás dele e deu um tapa nas costas dele. Jefferson, pá! A ele, e disse o número dele. Ele foi constrangido, ele foi humilhado, porque depois disso o sargento verbalizou diversas palavras que não cabem ser colocadas aqui. Agora tenta imaginar como que eram os atiradores cada vez que o número ou o nome deles eram chamados. Prontos. 024, Guimarães. E os demais eram assim também. Ordem. É necessário obediência. No texto do apóstolo Paulo que nós lemos, ele nos deixa ordens, ele nos deixa imperativos. E toda ordem, todo imperativo bíblico, ele deve ser considerado, ele deve ser obedecido com temor. Todo imperativo bíblico deve ser respondido imediatamente, não por causa do medo de ser constrangido ou humilhado, mas deve ser obedecido porque Deus nos amou em Jesus. Obediência é um ato de amor e gratidão a Deus. Obediência é um ato de amor e gratidão a Deus. O Senhor Jesus disse lá em João 14:21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, os obedece, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai,
e eu me manifestarei a ele. Obediência é um ato de amor e gratidão a Deus. Então, quando nós lemos a Bíblia, quando ouvimos a palavra de Deus, quando somos aconselhados, quando somos encorajados uns pelos outros como igreja, toda vez que a palavra de Deus é aberta e ela nos dá os seus indicativos, mas também os seus imperativos, nós devemos bater em prontidão, bater a nossa continência e obedecermos a palavra de Deus em resposta de amor e gratidão a Deus, porque Ele nos amou em Jesus. Então, nessa manhã eu quero falar para nós sobre imperativos abençoadores. Imperativos que são abençoadores. Nós estamos debaixo de uma geração que parece que toda autoridade, toda ordem, ela é digna de ser desobedecida. Se você fala em regras, se você fala em ordem, as pessoas parece que já sentem lá o seu corpo se coçar todo, porque elas não querem obedecer, elas não querem seguir. Elas querem encontrar um meio de tentar conciliar aquilo de uma forma conveniente a elas. Mas nós somos igreja de Cristo. Nós não pertencemos a nós mesmos. Nós pertencemos àquele que nos comprou com o seu sangue precioso. Nós pertencemos a Jesus. A Jesus. A Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo, ele vai terminar a carta de 1 Coríntios com estes imperativos, com estas ordens, buscando encorajar essa igreja diante de todo o discurso pesado que ele foi colocando do capítulo 1 até o capítulo 16. Discurso pesado, mas um discurso amoroso. Um discurso pesado, mas um discurso encorajador, para que toda aquela igreja voltasse os seus olhos para a cruz de Cristo. Esses imperativos abençoadores, das quais nós lemos e vamos rever aqui, são imperativos que devem ser obedecidos prontamente. Algumas quartas-feiras atrás, se eu não me engano no mês de novembro, eu preguei aqui sobre o Deus provedor, sobre Abraão, o relacionamento que ele teve com Deus. E Deus dá uma ordem a Abraão, uma ordem difícil, para que ele pegasse o filho que ele amava, que ele levasse no monte, e que ele ali levantasse um altar e ali sacrificasse o seu filho. Essa era a ordem, e era uma ordem difícil. E disse naquela noite a respeito de obediência, que obediência, quando ela é adiada, quando ela é deixada para depois, obediência adiada é igual a desobediência imediata. Repito, obediência adiada é desobediência imediata. E obediência parcial é desobediência completa. Porque se Deus pede 3 coisas de você, Ele não quer 2,5. Ele quer 3 coisas de você. Quando o Senhor pede tudo de mim, Ele espera tudo de mim. Deus, por meio do profeta Samuel, deu uma ordem muito difícil para o rei Saul. Rei Saul cumpre parte e achou que estava fazendo algo bom, um benefício para Deus. Era para ele ir para um povo, ele acabar com todo mundo, e de repente ele volta com o rei Agag, ele volta com parte ali do gado e fala: olha, aqui está o rei, aqui está o gado, porque eu vou prestar um culto a Deus, eu vou sacrificar a Deus. Samuel vira para Saul e fala: o que Deus pediu para você? Mas é um culto, é para a honra e glória do meu Senhor. Ele falou: o que é mais importante, são sacrifícios ou que se obedeça a palavra do Senhor, a ordem do Senhor? E sabe o que aconteceu com Saul? Ali Saul perdeu o seu reino, ele perdeu o seu trono, porque foi
desobediente. Eu estou enfatizando a respeito de obediência, mas eu também quero enfatizar que toda obediência deve ser um ato de gratidão e amor a Deus. Não obedeça com medo. Eu vou obedecer porque senão Deus vai me punir. Eu vou obedecer senão minha casa vai ser derrotada. Eu vou obedecer por causa disso, disso. Obedeça porque Deus pediu, mas que seja uma resposta de amor e gratidão a Deus. Tendo isso bem firme aí no seu coração, o primeiro imperativo abençoador para nós é o imperativo de vigiar. Vigiem. Vigiem. Eu falei, vou abrir meu currículo aqui, né? Fiz tiro de guerra, mas eu também fui escoteiro, acreditem. Então, no tiro de guerra eu tinha lá que fazer minha exposição, no escotismo também, tinha que fazer lá. E o lema do escoteiro qual é? Sempre alerta. Teve escoteiro aqui, né? Pega os 3 dedinhos, sempre alerta. Deus, família e o próximo, né? Lema do escotismo. Sempre alerta, sempre atento, sempre pronto. O apóstolo, ao finalizar a carta de 1 Coríntios, ele fala para a igreja: estejam vigilantes, estejam alertas, estejam atentos. Por quê? Porque de tudo que aconteceu na vida da igreja, que está acontecendo com a vida da igreja, e do discurso pesado que eu mandei para vocês em amor e graça, e que o Senhor já deu condições para que vocês possam colocar isso em prática, estejam vigilantes para que uma vez que vocês vençam isso, vocês se mantenham vencedores. Algo que eu não disse aqui, e que é importante, é que todos esses imperativos que Paulo dá à igreja de Corinto, na língua original, eles estão no presente contínuo, que representa uma ação que ela é iniciada e que ela jamais termina. Então, agora eu estou alerta, estou vigilante, e essa vigilância ela não pode cessar. Então todos esses imperativos que é dado à igreja, que é dado para nós nessa manhã, são imperativos, são ordens vindos do Senhor para nós, para que, se estamos colocando em prática em amor e gratidão a Deus, mantenhamos assim. Mas se não estamos, inicie agora, não depois. Inicie agora e permaneça para sempre debaixo da força do Senhor. Então vigiem, porque nós mantemos vigilância com aquilo que é muito importante para nós. Muito importante para nós. Então eu lembro que meu pai, ele deu algumas orientações para mim. Ele falou: Fábio, então quando você começar a namorar, você tem que demonstrar para sua namorada que você gosta dela e que você quer protegê-la. Então tem coisas simples que eu vou dar dica para você, que são importantes e que dizem alguma coisa. Então quando você estiver na rua, sua namorada estiver do lado esquerdo, ali perto da rua, o que você faz? Você coloca ela do lado direito, porque você está demonstrando que você quer proteger qualquer mal. Então você vai estar vigilante, protegendo a sua namorada. Agora minha esposa, proteja minha esposa. Ela tem que ficar numa posição onde eu consigo, tanto ela quanto os meus filhos, eu consigo protegê-los. Vigilância, nós tendemos a estar vigilantes com aquilo que é precioso, que é importante para nós. Como igreja do Senhor, nós precisamos estar vigilantes para que nenhum mal adentre a nossa comunhão e nos corrompa, nos separe, a ponto de nós não nos considerarmos uns aos outros. O mínimo que nós podemos fazer uns para os outros aqui, é olhar no rosto do irmão e dizer assim: graça e paz. O mínimo. Esforce-se para olhar para mais pessoas na igreja, nesta igreja, que é a nossa igreja, apenas para dizer o mínimo: graça e paz. Cuidado que na sua falta de vigilância, na sua desatenção, na sua falta de consideração com o irmão, as pessoas passem para o seu lado e o diabo usa aquilo, está vendo? Ela não gosta de você.
não estou falando que você... Mas se esforce em considerar, olhar para as pessoas e cumprimentá-las, porque o mínimo que nós podemos fazer para mantermos a nossa comunhão é olhar no rosto do irmão e desejar graça e paz do Senhor Jesus. É o mínimo. Nós precisamos estar vigilantes com isso, mas também precisamos estar vigilantes com o nosso coração, com a nossa vida. Vigiar contra as tentações. Nós somos tentados. Todos aqui são tentados. Todos são tentados. Só quem já morreu não é tentado. Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 38. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Além das tentações, há também o inimigo Satanás, contra quem nós precisamos vigiar. Nós precisamos vigiar contra o diabo. Ele é o adversário que não tira férias, que quer atrapalhar a nossa vida, quer confundir a nossa visão a respeito do evangelho, do reino de Deus. Porque quando ele vence isso, quando a mentira dele entra no nosso coração, nós temos um olhar desfocado a Deus, ao evangelho, a nossa fé é enfraquecida e o nosso caminhar é vacilante, a ponto de, se continuar assim, nós tropeçarmos, cairmos e não levantarmos. 1 de Pedro 5,8, estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão rugindo e procurando a quem possa devorar. Vocês entenderam? E está procurando uma oportunidade para nos destruir. A primeira abertura que dermos, a menor que possa ser, se é uma abertura dada a ele, ele pode fazer aquilo um grande buraco. Um grande buraco. Precisamos também vigiar contra a apatia em relação à palavra de Deus. Quantas vezes a Bíblia foi lida nessa semana com devoção e temor? Quantas vezes você também já ouviu mensagens nessa semana, mas elas passaram, elas não produziram ainda nenhum fruto no seu coração por desatenção? A palavra de Deus, ela é poderosa para transformar vidas. Meditando nessa manhã, no João 17, a oração do Senhor, Ele orou por nós. E Ele diz, santifica-os, Ele está falando, orando por nós, igreja, aqueles que já eram seus discípulos, aqueles que viriam a crer. Por nós, o nosso Senhor orou por nós, Ele disse, santifica-os na verdade. Tua palavra é a verdade. E quando eu fui orar a Deus, eu falei, Senhor, como é bom saber que o meu mestre, o meu Salvador orou por mim. E essa oração ela é válida hoje e ela será para sempre. Santifica-me, Senhor, santifica a tua igreja por meio da palavra. Irmãos, nós precisamos estar vigilantes com a palavra de Deus. Porque o nosso corpo, a nossa carne, ela não tem uma disposição de buscar o Senhor. O texto que eu li, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, é a respeito do quê? É a respeito da oração. A carne é fraca. Falei do diabo, o diabo é o adversário voraz, incessante, incansável. E da palavra, nós precisamos estar atentos, nós precisamos estar vigilantes. O imperativo abençoador é vigiem, estejam alertas, estejam prontos, estejam prontos. E nós também precisamos estar vigilantes a respeito da volta, do retorno do nosso Senhor. Mateus 24, 42.
Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor. O Senhor voltará, breve virá. Nós precisamos aguardar a volta do Senhor, mas precisamos aguardar a volta do Senhor vigilantes, atentos, prontos. Nós fazemos planos, nós desejamos algumas coisas, conquistar algumas coisas na vida, mas quando nós fazemos os planos, às vezes, é que eu já ouvi isso de alguém, e confesso que já pensei algo parecido. Daquele falou: Senhor, guarda só um pouquinho, só para eu desfrutar um pouco disso. Eu já vi e falei: Senhor, olha, só volta depois de uma semana que eu casei, porque já passou lua de mel, casei, está tudo bem. Quão pequenos são os nossos pensamentos diante da grandeza e da sabedoria de Deus. Precisamos estar alertas, porque quando o Senhor retornar e Ele buscar os seus, o seu povo, vai ser a maior alegria que nós podemos desfrutar. Aleluia. Vigilância. Estejam alertas. Igreja Batista Celebração, Igreja de Corinto, estejam vigilantes, alertas, para que vocês não caiam mais neste pecado, em tantos outros pecados que estavam caindo. Segundo imperativo abençoador: fiquem firmes, estejam firmes. Este segundo imperativo é de ficar firme, permanecer firme no alicerce que é Jesus. Ele é a rocha que não se abala. Se houvesse uma enchente e nós estivéssemos sobre a rocha que é Jesus, poderíamos ficar tranquilos em meio a todo o medo que possa tentar nos assolar, nos engolir, mas nós podemos ficar firmes, porque aquela rocha ela não vai ceder. Nós precisamos permanecer firmes no alicerce que é Jesus, mas precisamos confessar que isso não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa fácil. Na verdade, meus irmãos, a vida cristã é algo impossível de ser feita. Ela é impossível, coloca isso no seu coração. A vida cristã é algo possível de ser feita nas nossas forças. Nas nossas forças. Mas aí eu leio novamente 1 Coríntios capítulo 1, de 4 a 9. Sempre dou graças a meu Deus por vocês, por causa da graça que lhes foi dada, a graça que lhes foi dada por Ele em Cristo Jesus. Pois nele, em Cristo, vocês foram enriquecidos em tudo, em toda palavra, em todo conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto vocês aguardam o nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele seja revelado. Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, o qual o chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. É impossível viver a fé cristã nas nossas forças, mas graciosamente Ele já nos deu todas as condições em Cristo, no Espírito Santo em nós, para que possamos chegar no último dia como? Inabaláveis. Mas para isso precisamos estar vigilantes e precisamos nos mantermos firmes. O Senhor nos dará essas condições, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Diante do túmulo de Lázaro, que já estava morto há 4 dias, Jesus não chega diante do túmulo e fala assim: pedra, some, Lázaro vem. Ele chega para todos e fala aqui: tirem a pedra. Depois que tirar a pedra, ele fala: Lázaro,
vem para fora. Depois eles falam para eles, desate-o, porque ele estava todo enrolado, né? Desate-o. O que Jesus está dizendo? É o seguinte: aquilo que vocês podem fazer, façam. Vocês podem tirar a pedra, vocês podem desatar os panos dele, mas só quem pode ressuscitar o morto sou eu. Aquilo que cabe a nós para mantermos firmes, nós temos que fazer rápido, prontamente, com diligência, com toda a dedicação. Mas quem nos manterá assim será o Senhor. O Senhor. E glória a Deus por isso. Não se enganem, 1 Coríntios 3,18, não se enganem. Se algum de vocês pensa que é sábio segundo os padrões desta era, deve tornar-se louco para que se torne sábio. Aqueles que querem se manter firmes do seu jeito são loucos, são tolos. Mas eles precisam ser loucos para essa estupidez, para essa insensatez, porque confiar em Cristo é o que deve ser realizado. 1 Coríntios 3,11, ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é quem? Jesus. Jesus é o firme alicerce. Precisamos ter a nossa vida fundamentada em Cristo e não naquilo que está acontecendo em nossa volta e naquilo que o mundo pode nos oferecer. Nós precisamos estar firmes em Cristo. Todos nós, eu, você, todos nós temos problemas em diversas áreas da vida. Talvez agora esse problema é pequeno, talvez não exista nada que inquiete o seu coração, mas problemas ou temos ou passaremos. Isso aqui eu não estou rogando praga não, é a vida real. Problemas, passaremos por problemas certamente, todos nós temos problemas. A grande diferença é onde nós buscamos a solução, e a nossa solução deve ser buscada na vontade de Deus, é na vontade de Deus. Neste mundo existem grande enormidade de livros hoje, de canais, de coachings, de coisas de autoajuda, que dão os conselhos. Eu não digo que são conselhos ruins, mas são conselhos insuficientes para que possamos nos mantermos firmes com o nosso Senhor, porque uma vez que nós estamos firmes com o nosso Senhor, nada nos abala, porque se nós estamos seguros das mãos do Senhor, nos basta, é suficiente para cada um de nós. O nosso auxílio vem de quem? Ele vem do Senhor, E vindo do Senhor, nós teremos êxito, nós teremos sucesso, nós seremos vitoriosos. Porque assim, nós conheceremos, nós provaremos que a vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Terceiro imperativo abençoador para nós: sejam maduros. Aquela igreja de Corinto, por mais que ela foi fundada pelo apóstolo Paulo, ela teve pregadores tão abençoados quanto Apolo, era uma igreja imatura. E maturidade é uma coisa interessante, não é? Vocês não acham? Maturidade é uma coisa bem interessante. Eu lembro que quando estava em bebedouro, eu saí com o meu filho mais velho, Nicolas, para eu tirar dinheiro do caixa eletrônico. E aí deixava a criança fazer o processo, olha, aperta aqui a senha, né? E eu lembro que ele tinha o quê? 4, 5 anos.
Ele tirou o dinheiro e ficou lá pulando, né? Vamos comprar sorvete. E aí eu peguei o dinheiro e ele estava na minha frente ainda pulando. Aí eu fiquei pensando, rapaz, já pensou se fosse eu, 30 e poucos anos na época, tendo a mesma atitude dele? Iam falar o quê? Pirou. Mas para uma criança de 5 anos, aquilo é extremamente normal. Agora, meus irmãos, nós precisamos amadurecer na nossa fé. Não dá mais para ser criança, bebezinho que fica feliz porque vai ganhar o sorvete como se fosse o maior presente do mundo. Para uma criança de 5 anos, mas para nós que estamos caminhando no Evangelho há anos, há décadas, nós precisamos amadurecer. E eu falo como pastor, com a dor que tenho no coração como pastor, de às vezes lidar com situações de pessoas que estão muito tempo na fé, mas ainda são crianças. São crianças que ainda querem ficar no berçário. Querem ser tratadas como adultas, mas não se dão valor de ser tratados como adultos. São crianças espirituais. Fala sem pensar. E por aí vai. Precisamos crescer. Precisamos nos desenvolver na fé. 2 de Pedro, final lá do capítulo 3, versículo 18. Final do livro, da carta do apóstolo Pedro. Cresçam na graça e do conhecimento do nosso Senhor Jesus. Precisamos crescer, meus irmãos. Você não pode se achar um cristão e continuar desejando ser uma pessoa raquítica na fé. Precisa ganhar músculo, precisa ter força. Vigilância, atenção, firmeza, maturidade. Esse terceiro imperativo abençoador, em algumas versões está: portai-vos como um adulto responsável. Aqui está como homem. Sejam homens de coragem. Aqui está falando de maturidade, maturação. A partir do momento que alguém se converte a Cristo, essa pessoa, ela inicia o seu crescimento, o seu desenvolvimento da fé. Portanto, precisa ter um senso de controle, de discernimento correto. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 20. Irmãos, deixem de pensar como crianças. Com respeito ao mal, sejam crianças. Mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos. Ele está falando o seguinte: nos nossos relacionamentos, seja inocente para poder fazer o mal ao outro. Seja inocente. Sabe quando às vezes a pessoa te provoca e a pessoa não entende, o outro entendeu? Você entendeu o que ele quis dizer? Aí ele fala assim: eu entendi, mas sou inocente para isso. Mas se é para fazer o bem, se é para fazer aquilo que é certo, eu sou maduro, sou um adulto a respeito a isso. Efésios 4,14. Nós também vemos que precisamos estar atentos à forma como nos portamos com as doutrinas. O propósito, diz o texto, Efésios 4,14, o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pelas astúcias e esperteza de homens que induzem ao erro. Não podemos nos enganar e seguir tendências doutrinárias que se distanciam da verdade da palavra de Deus. E por fim, com relação ainda a este imperativo, podemos incluir a nossa compreensão espiritual. Hebreus 5,14, isso aqui é um texto para vocês guardarem no coração, porque eu guardei o meu. O alimento sólido é para os adultos.
os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Como cristãos maduros, cabe-nos discernir aquilo que é bom daquilo que não é. Uma vida cristã madura não é algo que ocorre instantaneamente. É preciso ir conhecendo as Escrituras e distanciando-se do que o mundo oferece, para então se desenvolver e amadurecer. De novo, Hebreus vai falar de leite. Tem um tempo para isso, mas precisa comer algo sólido, precisa se desenvolver, precisa se esforçar. Coloca na imagem aí na sua mente, no seu coração do Lázaro. Tira a pedra. Eu fui lá, tirei a pedra. O Senhor fez um milagre. Quem vai produzir algo em nós é o Senhor. É o Senhor. Amadureçam. Eu não quero constranger ninguém aqui, não quero apontar o dedo para ninguém aqui. Mas, e eu me incluindo, se nós não estamos, devíamos ter vergonha. Vergonha, principalmente, por não ter uma disposição para crescer. Irmãos, saiamos aqui com uma disposição. Eu quero mais do Senhor. Eu quero mais do Senhor em mim. Menos de mim, mais do Senhor em mim. Eu quero crescer, eu quero olhar na face de Jesus. Eu quero conhecer o meu Salvador. Como diz uma canção de um cantor mexicano, eu quero ficar tão perto, Senhor, que eu quero ver as batidas do seu coração. Sejam maduros. Quarto imperativo: fortaleçam-se. O outro imperativo apresentado é fortalecei-vos, fortaleçam-se, fortalecem-se. Tem uma característica interessante, e ela está na voz passiva. Isso significa que a partir do momento em que somos salvos pela graça, precisamos agir e buscar a vontade de Deus a cada passo das nossas vidas. Entretanto, uma vez que a batalha é constante, nós somos fracos, só poderemos nos fortalecer totalmente através do Senhor. A nossa natureza carnal sempre estará presente em nós, e para lutarmos contra ela precisamos do quê? Da força do Senhor. Do que vocês estão se alimentando? Do que nós estamos nos alimentando? E o que nós estamos alimentando? Mais a nossa carne ou mais o nosso espírito? Nós não acordamos todos os dias e decidimos pecar, né? Olha, eu quero pecar hoje. Não. O pecado ele surge de uma forma sutil, a partir daquilo que está em nossas mentes. Se nós alimentarmos nossa mente com essas coisas que nós fomos encorajados, entre aspas, a fazermos, com coisas mundanas, será muito mais fácil cair em tentação, porque estamos enfraquecidos. 1 Coríntios 10, 12. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Está firme? Vigie, fique atento, seja maduro, se fortaleça para não cair. Nós precisamos nos esforçar para pensar no que é correto e agir assim de acordo com a vontade de Deus. Muitas vezes isso não é algo fácil, prazeroso, mas é necessário nos esforçarmos. 1 Coríntios 9, 25 a 27. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Além disso, mesmo que todos possamos cair, nós temos um Deus que nos levanta e nos fortalece se o buscarmos. Efésios 6, versículo 10. Fortaleçam-se no Senhor
e na força do seu grandioso poder. Nós não prevaleceremos se nós não nos fortalecermos do Senhor. Quinto imperativo, abençoador. Amém. O quinto imperativo é o verbo amar. No capítulo 13 dessa mesma carta aos Coríntios, o apóstolo dedica-se a falar exclusivamente do amor. Entretanto, não se trata de um amor sentimental, como nós latinos costumamos pensar em amor, né? Algo que bate forte, que embaça nossas vistas, que estremece as nossas pernas. Isso não é amor bíblico. Porque se fosse sentimental, Cristo não teria morrido por nós. Uma vez que Ele conhece a nossa capacidade de fazermos a maldade incessantemente. O amor de Cristo, o amor que o apóstolo conta no capítulo 13, é o amor doador. Porque amor é algo que se doa. Amor é algo que você faz. Amor é um verbo, já dizia John Mayer. Amor é um verbo. Então me mostra. Me mostra. Me mostra. Porque o amar é uma ação. Amar é um verbo. Amar é fazer algo em bem do outro. 1 João 4,19, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós podemos amar, irmãos, porque nós já somos plenamente amados em Cristo. E tira a ideia do calorzinho no coração. Porque a gente vê como algo impossível mesmo quando o Senhor fala, ame o seu inimigo. Porque nós queremos nutrir no nosso coração um sentimento que explode. Mas na verdade o Senhor Jesus, quando Ele fala de amar o nosso inimigo, Ele fala assim, faça o bem a Ele. Faça o bem a quem não merece. É isso. E nessa igreja está tendo tanta briga, em Corinto, tanta briga, partidos, na ceia os ricos desprezam os pobres, deixam eles para depois, muita coisa lá triste acontecendo naquela comunidade, as pessoas têm dons, e ao invés do dom abençoar a igreja, o dom está sendo um instrumento de divisão, de ataque, de agressão, de ofensividade. E aí Paulo ele vai dizer mesmo assim, o dom mais precioso da igreja, meus queridos, é o dom do amor. E nós já fomos enriquecidos com toda a sorte de dons para nos abençoarmos e nos amarmos uns aos outros. Nós somos capazes e devemos amar hoje porque nós fomos amados por Deus. No meio de uma sociedade onde o amor tem sido deturpado, tornando-se egoísta e interesseiro, as Escrituras nos apresentam uma nova proposta de amor, nova para nós, dessa época, mas antiga e verdadeira. Se Paulo não tivesse apresentado o amor entre estes imperativos, essa lista estaria desbalanceada da importância do verbo amar. Então, versículo 4, façam tudo com amor. Igreja, tudo que nós viemos a fazer aqui, faça com amor. Eu estou fazendo isso aqui com amor. O pessoal chegou cedo aqui para preparar um café por amor. Os irmãos chegaram cedo para receber você com o seu carro, ajudar a estacionar seu carro com amor. A recepção chegou mais cedo para receber você aqui com um sorriso escondido com amor. Por causa da máscara, né? Tem que explicar a piada. Os professores chegaram aqui para ensinar com amor. Os irmãos da filmagem, do som, da projeção, com amor. Façam tudo com amor. Recebam isso com amor. Tudo que venhamos a fazer, façamos com amor. Em prol do outro, beneficiando o outro, abençoando o outro. Isso é fazer tudo com amor. Último imperativo abençoador, valorizem. Valorizem. Está errado, é dos 16 até o 18, 15, versículos 15 até o 18, eu não arrumei. Valorizem. O verbo valorizai.
Neste ponto, o apóstolo está fazendo uma referência à valorização que os líderes da igreja devem receber. Nos versículos 15 e 16 da passagem, ele diz: vocês sabem que os da casa de Estéfanas foram o primeiro fruto da Caia e que eles têm se dedicado ao serviço dos santos. Recomendo-lhes, irmãos, que se submetam a pessoas como eles e a todos que cooperam e trabalham conosco. Interessante, né? A gente chega no final da carta dos Coríntios e a gente conhece a respeito da família de Estéfanas. E até mesmo dele depois. Mas não existia partido de Estéfanas naquela igreja. Existia o partido dos bonzãos, entre aspas, né? O apóstolo Paulo, Apolo, Cefas, Cristo. Fique sabendo que o partido de Cristo não era bom não, viu? Você fala, eu queria desse partido, eu queria ser o de Cristo. Não era não. Era um pessoal mais arrogante ainda. Mas não existia partido de Estéfanas. Mas era uma pessoa dedicada à obra do Senhor naquela igreja. E lá no final da carta, o apóstolo Paulo fala assim: lembrem destes. Lembrem destes. Valorizem pessoas como estes. E dentro da igreja, pessoal, tem muitas pessoas abençoando a vida uma das outras que a gente não tem nem ideia. A gente não tem nem ideia. E Deus seja louvado por isso. Porque este é o movimento do corpo. Esta é a ação benéfica e orgânica que não precisa vir de cima, de departamentos, para acontecer. Porque o amor está acontecendo, o amor está em movimento na igreja, e esse movimento ele precisa resultar numa valorização daqueles que se dedicam. Então tem muitas pessoas se dedicando aqui, já citei muitas a respeito deste domingo. Mas muitas coisas acontecem aqui que você teve experiência, que você foi abençoado. Será que agora não é hora de você manifestar a sua valorização a essa pessoa? De chegar e falar assim: olha, eu não te agradeci tão bem daquela outra vez, mas eu quero te dar um abraço aqui, como o pastor disse, eu quero valorizar você. Queridos, algo que me encoraja, que me deixa muito feliz, e não estou falando para vocês fazerem isso, mas quando acontece, meu coração se alegra, é quando eu recebo aquelas mensagens. Ou tem algumas irmãs, principalmente as senhoras, chegam no seu ouvido e falam assim: pastor, eu tenho orado por você e por sua família. Ou quando chega a mensagem: olha, pastor, há uma palavra de encorajamento. Porque eu posso dizer, eu sou testemunha, e é que eu vou dizer dos outros. Eu vou dizer dos outros. O quanto as pessoas que trabalham nessa igreja são dedicadas. Desde os voluntários até a equipe, até o staff da igreja. Todos são dedicados. Todos são dedicados. Todos querem dar o seu melhor. E eu não estou fazendo aqui uma média corporativista. Eu estou dizendo a verdade, é o que os meus olhos veem. Todos querem dar o seu melhor para a glória de Deus e para a bênção da igreja. Valorizem pessoas como estas. Nós estamos numa igreja abençoada. Abençoada. Valorizem as pessoas que te abençoam. Os professores. Sabe como vocês podem valorizar os professores? Participe do Céu da Palavra. Faça um esforço ali na sua agenda. Eu vou chegar mais cedo. Aprenda, dedique-se, pergunte. Coloque o professor de ponta cabeça. Para aprender, para tirar dele o máximo possível. Para que você possa crescer, se fortalecer. Tantos outros imperativos aí que estão embutidos a respeito disso. E assim valorizar pessoas como essas que o apóstolo Paulo fala. Ele vai dizer aqui de Estéfanas, de outros dois agora que me foge o nome. Que ele fala assim: eles vieram trazer alívio ao meu coração. A minha alma, ao meu espírito. E eu sei que eles também fazem isso com os de vocês. Irmãos, a nossa comunidade precisa ser uma comunidade que comece a olhar mais para os lados, para frente e para trás. Olharmos nos olhos uns dos outros e valorizarmos. Sabe por quê? Não é a palavra de estímulo do pastor. É uma ordem apostólica à igreja de Corinto e a nós.
valorize. Valorize. Diante de tudo que nós ouvimos, desses imperativos abençoadores, de vigiar, coloca lá de novo para lá, para não falhar a cabeça, de vigiar, de ficar firmes, de sermos maduros, de nos fortalecermos no Senhor, de amarmos uns aos outros e de valorizarmos. Vamos orar. Vamos orar ao Senhor e vamos suplicar pela misericórdia do Senhor. Vamos suplicar pela graça do Senhor nas nossas vidas. Porque eu preciso da graça do Senhor. Eu preciso da misericórdia do Senhor. Eu preciso da benevolência do Senhor na minha vida. Para que eu possa ser um filho obediente, mas que obedece em amor e gratidão a Deus. Oremos.